Você sabia que existem alguns micro-organismos, fungos, que são capazes de disponibilizar mais nutrientes para as plantas e, consequentemente, nos ajudar a produzir cada vez mais alimentos? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ação das micorrizas no solo. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Como eu sempre te peço, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Eu sempre peço porque é muito importante. Deixou o like? Vamos começar o vídeo de hoje, então? Me acompanhe até o final porque tem muita informação relevante que você pode tirar daqui, levar para sua lavoura, levar para o seu manejo ou para o seu agricultor que você está acompanhando aí. Vamos começar então falando sobre as micorrizas. É um tema que eu nunca abordei aqui no canal, mas eu quero cada vez mais começar a abordar esses temas de uma agricultura mais biológica, mais sustentável, porque acaba sendo mais produtiva de maneira geral e mais sustentável também do ponto de vista financeiro. Então, como que a gente tem que começar a pensar e olhar para o nosso solo? A partir desses três parâmetros aqui, a parte química, a parte física e a parte biológica. Vamos supor aqui, eu vou colocar um caso que eu sempre gosto de trazer referências para os vídeos, para as aulas e etc. Vamos pensar que você tem um solo com 0,5 centimol de potássio, que tenha 50, 60, 70 ppm de fósforo, esteja equilibrado do ponto de vista químico, mas aí você tem um solo compactado, um solo com erosão, um solo que não tem uma boa atividade biológica. Será que esse solo vai responder da mesma maneira comparativamente com outro solo que tem os mesmos parâmetros químicos, mas a parte biológica, a parte física está melhor organizada? Não vai ser coisas diferentes. Então sempre, a gente nunca pode pensar apenas na parte química. É óbvio que a parte química, a concentração de nutrientes é extremamente importante. A gente deve olhar, deve corrigir, enfim, deve observar ao longo do tempo. Agora, a parte física e a parte biológica também é fundamental. Solo que não esteja compactado, um solo que tem uma boa atividade biológica, como vocês vão ver o caso aqui das micorrizas, né? Aí sim a gente consegue ter maiores produtividades e consegue também ter maior produção de alimentos por área. Muito bem, mas o que são essas micorrizas então? Vamos colocar de uma maneira mais simplificada aqui para todo mundo conseguir entender. São fungos que estão presentes no meu solo, tá? São chamados de endomicorrizas, também conhecida como micorrizas arbusculares. Essas micorrizas arbusculares, que é a maior parte presente no meu solo, o que acontece? São fungos, então esses fungos eles produzem algumas hifas, e essas hifas elas vão entrar nas células corticais das raízes. Tá? Pode parecer um pouquinho difícil, mas nós temos a hifa lá do fungo e ela vai entrar dentro das células corticais ali, entre o meio das raízes das plantas. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma atividade simbiótica entre o fungo e aqui a planta. A planta ela vai fornecer alguns compostos, né, da fotossíntese para o fungo, e em contrapartida o fungo vai disponibilizar aqui alguns nutrientes. E aí tem uma outra coisa, pessoal, que olha só, que tem uma foto que representa bem isso, né? 80% das plantas vasculares que existem no planeta Terra, aproximadamente, tem essa associação com fungos. Então, ao invés da planta ter só a área de contato da raiz para conseguir absorver os nutrientes, ela vai ter a área de contato da raiz, mais somado a isso, a área de contato do fungo. E além disso, esse fungo ele vai trazer uma série de benefícios em simbiose, porque, por exemplo, esses fungos têm produção ali de alguns ácidos fracos, como ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e tudo mais, e boa parte de alguns nutrientes, aqui principalmente do fósforo, né? O fósforo ele pode estar em formas não disponíveis, um fósforo não lábil, ou absorvido a óxido de ferro e alumínio, até mesmo com o cálcio, enfim, o fósforo ele pode estar indisponível. Através desses ácidos fracos, você consegue novamente disponibilizar esse elemento. E aqui as micorrizas, esses fungos, vai ser extremamente benéfico nesse sentido. Então vai aumentar a absorção aqui de nutrientes, aumenta principalmente a absorção de fósforo. A resposta é variável de acordo com o tipo de solo e da cultura agrícola. Você pode ter um solo arenoso, você pode ter um solo argiloso e dependendo da cultura também a resposta em incremento da produtividade pode ser bastante variável. Por isso que existem produtos hoje à base de micorrizas que são comercializados, até existe, só que é um pouco complicado de você pegar
e transportar, por exemplo, um produto, colocar em diferentes tipos de solo e ter uma resposta mais ou menos que padronizada em incremento de produção, em aumento de matéria seca, sei lá, em algum atributo aí que a gente tem interesse. Por isso, nós devemos tomar cuidado também com relação a isso. Agora, uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que essas micorrizas, esses fungos estão presentes naturalmente nos nossos solos, tá? Isso tem que ficar bastante fixado em vocês. Então, se você for para o interior, você for aí para uma área, se tiver uma área, né, tente arrancar ali uma planta e verificar ali entre meio as raízes. Você vai notar, às vezes, alguns pequenos pontos brancos. Você vai notar ali a presença de alguns fungos entre a rizosfera da planta. Aquilo ali são micorrizas. E essas micorrizas estão trabalhando em simbiose com as plantas. Agora, o que acontece? Muitos tipos de solos que são trabalhados com fertilizantes em excesso ou que são trabalhados com agrotóxicos em excesso, será muito fungicida, muito cloreto de potássio, muito fertilizante, a parte biológica vai se empobrecendo e vai diminuindo, então, a quantidade ali de micorrizas presentes no meu solo, capazes de fazer simbiose com as raízes da minha cultura, vai também diminuir a superfície de contato, então, das raízes na absorção desses nutrientes, e eu posso ter, sim, uma planta menos produtiva, uma planta menos saudável. Então, a parte biológica deve ser trabalhada de uma maneira adequada. Sempre o excesso de fertilizante mineral químico, de agrotóxico também, vai diminuir a atividade biológica. E a agricultura que se fazia há 20, 30 anos atrás não é suficiente para a nossa realidade, que os custos de produção aumentaram, a gente tem que ser cada vez mais eficiente. E o conhecimento é fundamental para isso. Então eu já vi agricultor que veio conversar comigo e ele falou o seguinte, olha, Jonathan, aqui na minha região eu estou trabalhando com a cultura do milho, e eles estão recomendando 10 pulverizações de fungicidas ao longo do ciclo do milho. Se a gente for pensar 20 anos atrás, em até algumas regiões do Brasil hoje, não se trabalha com fungicida para milho. E vem se aumentando gradativamente a aplicação desses produtos sem tanto critério. E aí não se pensa tanto na parte biológica. E tem se retornado cada vez mais, tanto pesquisas acadêmicas, tanto produtos também, voltados para essa área biológica. Porque está, digamos assim, se descobrindo um novo mundo, que não é só a parte química, não é só a parte física, mas a parte biológica, aqui é fundamental para que a gente consiga aí o incremento dessa produção e ter uma produção também cada vez mais eficiente. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente está começando a trabalhar agora, que pode ser bastante interessante também para saber como é que está a questão biológica do solo, né? Existem ainda poucos produtos que podem ser utilizados com eficiência para o aumento da atividade de micorrizas, mas eu posso sim trabalhar com uma série de técnicas que já são amplamente conhecidas na agricultura, que vão aumentar a parte biológica. Destaco para vocês aqui, análise BioAS da Embrapa. Quem não ouviu falar ainda, deixa um comentário aqui abaixo se você quiser que eu faça um vídeo falando só sobre análise BioAS, que vai quantificar ali a parte biológica do meu solo, como é que está a saúde desse solo. Tá? Então deixa um comentário, Jonathan, quero vídeo sobre BioAS. Buscar trabalhar com práticas conservacionistas de adubação verde. Então, a adubação verde é fundamental. Eu trouxe para vocês aqui vários vídeos, eu falo nos eventos que nós temos aqui no canal. Enfim, a gente fala sobre adubação verde como uma prática fundamental para reciclagem de nutrientes, aumento de matéria orgânica, aumento da atividade biológica, etc. Outra coisa é rotação de cultura, não trabalhar apenas com soja, mas trabalhar com soja, com milho, com plantas de cobertura como o milheto, né, o aveia se estiver na região sul, azevém, ervilhar, nabo forrageiro. Isso daí é sensacional, pessoal. Isso é sensacional. O pessoal às vezes não se dá conta de que práticas que já são conhecidas há muito tempo, que se forem bem implementadas, bem pensadas para a minha região e para a minha situação, vão funcionar muito bem. Utilizar fertilizantes orgânicos pode melhorar a biologia do solo. Cama de frango, esterco de bovino, cama sobreposta de suíno, esterco líquido de bovino, esterco líquido de suíno, enfim, nós temos uma série de produtos orgânicos, o próprio bagaço de cana, vinhaça. No Brasil tem muito produto orgânico aí que pode ser utilizado e que também vai incrementar a matéria orgânica, também vai aumentar a atividade biológica desse meu solo e, consequentemente, vai aumentar a atividade das micorrizas, dos fungos simbióticos com as raízes, mas também de bactérias, por exemplo, as fixadoras de nitrogênio, né? E nós temos aí a análise BioAS, que foi lançada agora, né, faz um ano mais ou menos pela Embrapa, e eu quero que vocês comentem aqui se você quiser
que eu traga um vídeo falando especificamente sobre esse tema, que ele me quantifica aqui a ação de algumas enzimas presentes no solo e me diz qual que é a capacidade que esse solo tem de ciclar nutrientes, de armazenar nutrientes e suprir nutrientes. Aqui, principalmente, de armazenar nutrientes e de suprir nutrientes seria a parte química. Mas a parte biológica seria a capacidade desse meu solo que ele tem de ciclar nutrientes. Então, se você coloca aduba, muito nutriente, esse nutriente, uma parte dele você vai vender na forma de grão, na forma de silagem, na forma de fruto. Só que boa parte ele vai ficar presente no meu solo e eu tenho que ter uma capacidade de ciclar esses nutrientes. E aí, através da análise BioAS, ela vai dizer como que está o estado do meu solo para ciclar esses nutrientes, voltar a tornar ele disponível para a minha planta, absorver e eu conseguir ter um sistema mais sustentável, um sistema mais eficiente também. Né? Então, veio também para isso essa análise biológica do solo, para nos dar uma ferramenta, um parâmetro aqui de se está alto, se está baixo, o que eu preciso melhorar. E se eu tiver parâmetros baixos, por exemplo, um solo que está doente, de baixa qualidade, baixa fertilidade, ou um solo que estava degradado, é feito muito preparo, né? Utilizado muito arado, muita grade todos os anos, eu posso ter um solo pobre na parte biológica. E aí não adianta colocar mais adubo, não adianta pensar em um produto milagroso, especial, porque não vai ser tão efetivo. Primeiro eu preciso corrigir algumas coisas básicas aqui para conseguir ter atividade biológica, ter também o suprimento químico, também ter esse solo equilibrado do ponto de vista físico, né? Um solo bem estruturado, um solo que não seja compactado. Aí sim eu posso testar novos produtos, eu posso testar novas tecnologias, que a probabilidade de eu ter um resultado mais assertivo é mais alta. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo de hoje, achou interessante e quer que a gente faça um vídeo mais aprofundado sobre BioAS, comenta aqui abaixo. Também, se você quiser fazer parte da consultoria individual AgroBrasil, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar lá no WhatsApp. No mais era isso, um forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.